Nós vamos falar do futuro. Aleluia. Desse terreninho que você já comprou. Você já comprou não, né? Jesus comprou por nós. Nós apenas reconhecemos Ele e possuímos por herança esse terreninho. E esse terreninho, se você não vigiar, nós podemos perder, não é verdade? Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Verso de número 36 do capítulo 24 de Mateus. Se os irmãos entenderam, digam amém? Amém. Agora quem achou, diga amém. Amém. Então já entenderam e acharam, então vamos ler. Vamos lá? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas morrendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Verso 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Curva a tua cabeça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, a quem nós reconhecemos como o único Salvador, meu Pai. E neste momento agora a tua palavra será ministrada em poucos minutos, mas que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de nos convencer, nos despertar e fazer nós entender nesta noite a largura e a profundidade desta palavra. Eu que estou aqui, Senhor, na dispensação dela, me ajuda eu. Dependo da grande revelação do céu sobre a minha vida, porque sou eu apenas um homem que lê e interpreta, meu Pai, sílabas, para que nós possamos nessa noite, através do teu Espírito, acontecer um sobrenatural da tua palavra, Pai. Direciona os nossos corações, assim como o Senhor queira tratar com cada um de nós nesta noite. Seja feito o seu querer e a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar os irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nesses evangelhos que foram escritos, nós vamos deparar, no decorrer da mensagem, 4 parábolas de extrema necessidade que fala sobre a vigilância. Então, se nós pararmos para meditar nisso, é algo que na qual o Senhor Jesus ele tinha preocupação em expressar para a igreja. E nós vemos que quando ele fala de vigilância, ele fala de algo para nós ficarmos atentos. Por que ele chama a atenção da vigilância? Porque pode correr o risco de nós não vigiar, de nós levar um negócio assim, né, para lá e para cá, e não ter uma vigilância em cima daquilo. Então, nesses evangelhos que nós vamos citar aqui nesta noite, para você e eu aprender a palavra, uma noite de ceia, é para nós despertarmos. Hoje é uma palavra de despertamento, porque pode ser que a igreja esteja cochilando. Não estou falando totalmente focado nos irmãos aqui de Cristais, de modo geral, mas hoje nós estamos falando aqui é para nós. E a preocupação do mestre é ele dar um chacoalhão em nós, acordar. Então nós vamos ver o que ele vai falar sobre isso. A geração que presenciava o início dos sinais, se vocês estão vendo por aí, começou mais um bang bang aí sexta-feira, né?
Não para agora, começa aqui, termina lá, começa cá, começa lá, o outro não acaba, o outro não está ali. Então virou uma febre isso daí, uma moda, né? Então veja bem, para nós que servimos a Deus, irmãos, isso já são grandes sinais. Já são grandes sinais. Porque de primeira era difícil você ouvir falar nisso. É ou não é? Uma vez ou outra, de repente tinha, era um negócio brabo, acabava, não tinha mais. Agora hoje virou uma febre. É lá, é cá, é aqui, é lá. Virou 4, 5 guerras rondando o mundo. Então, se nós pararmos para meditarmos nos Evangelhos, o Senhor Jesus, Ele desperta nós sobre isso. Então isso quer dizer que a volta dele está muito breve. E nós que estamos presenciando o início desses sinais, presta atenção agora nisso, nós também vamos ver a volta dele. Os irmãos entenderam ou não? Todos que estão aqui estão presenciando as notícias, os sinais. Então todos que estão presenciando esses sinais, automaticamente vão ver ou vão participar da sua volta, porque está muito próximo. E essa geração que vivemos, dificilmente não vai ser arrebatada. Isso é coisa minha, não é da Bíblia, tá? Então, irmãos, nós estamos vivendo, olha, mas pertinho do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento é real. E vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele começa dando exemplos. E ele fala que ninguém sabe da vinda do Pai. Agora veja só que coisa interessante é essa. Deus, Ele tem seu projeto de buscar a tua igreja. O seu Filho Jesus passou na terra, fazendo os grandes milagres, pagando o preço por cada um de nós, nosso pecado. Morreu na cruz, entregou-se na cruz e não teve a curiosidade de chegar para o Pai e falar: Pai, peraí, eu estou pagando o preço, eu vou morrer, eu vou dar minha vida. O Senhor fala que vai voltar a buscar aqueles que eu estou pagando o preço. Eu quero saber que data que o Senhor vai voltar. Jesus poderia ter esse feito com Deus, não poderia? Bom, ele estava fazendo tudo que o Pai pediu. A Bíblia nos ensina que nem Jesus, que é o filho mais queridinho do papai, não sabe a sua volta. E nem os anjos, diz a palavra. Unicamente o Pai. Então veja que sigilo que Deus Pai tem com ele sobre a volta. Só deixou escrito os sinais. Veja bem, aqui no início diz sobre isso, sobre só o Pai. O verso 2 do 37, ele fala que é como nos dias de Noé. Nesses dias de Noé, que o povo comia, que o povo bebia, que o povo casava, que o povo festejava, que dava-se em casamento. Assim será a volta do Filho do Homem. Vai pegar todos de surpresa, porque Noé, quando estava fazendo a sua arca, ali há 100 anos, batendo o seu martelinho com as suas ripias, muitos não acreditavam no dilúvio. Muitos não acreditavam. É o que hoje a igreja talvez está desacreditando da volta de Cristo, irmãos. Nós falamos para nós que somos cristãos. Então estava Noé fazendo a sua arca e muitos não acreditavam naquela loucura de Noé. E bebiam, e casavam, e davam-se em casamento e festa. Mas de repente aqui fala que veio o dilúvio. As placas tectônicas se movimentam. Choveu uma semana. O que aconteceu aí? Em Juiz de Fora, em Ubá, em Rio de Janeiro. Uma semana, irmãos. Uma semana. O dilúvio, 40 dias e 40 noites. Água. E Noé, o que aconteceu, irmão? Fechou sua arquinha do lado de dentro e foi subindo. Quem acreditou estava dentro. Quem não acreditou, aí dá esse exemplo. A vinda do Filho do Homem vai ser como Noé.
vai ser como a construção da arca. Muitos não dão credibilidade, estão talvez dentro da igreja e não acreditam na volta do Senhor. Aí é onde ele escreve a parábola. Vigiai. E esse exemplo desse Mateus 24 é no versículo 43, que ele cita o exemplo do pai de família. Presta atenção que eu vou entrar em 4 exemplos agora de vigilância que ele traz nos evangelhos. O primeiro que eu quero que você entenda é sobre o pai de família. Ele vai dar o exemplo. Parábola significa, irmãos, é uma escritura escrita dando exemplo, para você entender mais fácil, é o que Jesus escreveu. A parábola do pai de família. No verso 43 ele escreve assim, do capítulo 24 que nós lemos, para você entender. Mas considerar isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria, ficava atento, e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele diz o exemplo do pai de família. Se o pai de família, eu sou pai de família, se eu soubesse, falava assim: hoje 11h30 o cara vai subir no muro, o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando ele. Eu vigiaria e ficaria esperando ele. A hora que ele subir no muro, o que eu vou falar para ele? Pai do Senhor, irmão. Ou pegaria um cargo de 4 pontos. Enfim, eu estaria atento a ele subir no muro. A hora que ele subir no muro, opa! Eu já estou te vendo, companheiro. Eu estaria atento àquele assalto. Assim ele disse a parábola, no capítulo 24, no verso 43, a parábola do pai de família. Ele chama a atenção em Mateus 24, 45, no mesmo capítulo, no versículo 45, do servo fiel. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar o servindo. Porém, o mau servo, olha aqui o exemplo do mau servo. O Senhor tarda a vir, e vou começar então, o Senhor vai vir, vou começar a espancar, comer, beber com os bêbados, fazer bagunça. Aí o Senhor vai falar assim, verso 46, o Senhor, no dia em que ele não sabe, vai vir, e vai haver pranto e ranger de dentes. Ou seja, ele deu o segundo exemplo do servo fiel. O servo fiel, ele vai servir ao Senhor com fidelidade, com atenção, até o dia dele voltar. Aí ele dá o exemplo do servo infiel. Quem que é o servo infiel? Que o pastor está pregando já há 30 anos dentro da igreja que Jesus vai voltar. Que voltar nada, sabe uma coisa? Eu vou pro forró, vou farrear. Tá pouco, vou arrumar 2, vou arrumar 3, vou arrumar 4. Eu vou beber mesmo, eu vou farrear. Chega desse negócio, não vai vir nada. Assim o exemplo do servo fiel em Mateus 24, 45. Aí a Bíblia diz que o Senhor vai olhar para ele e falar assim: meu companheiro, você não teve perseverança nem teve vigilância, então haverá muito pranto e ranger de dente para você. Confirma aí na sua Bíblia se não é verdade. Mateus 25 fala das 10 virgens. É um exemplo também que ele traz de vigilância. Nós talvez narramos a história das 10 virgens, talvez nós não sabemos o profundo disso. As 10 virgens eram o seguinte, irmão: quando eu ia casar, eu ia casar com a Márcia. Então no meu noivado era o seguinte: primeiramente eu ia lá na casa dela, junto com a família dela, pedir ela em casamento. Ok? Está entendendo? E nesse momento que eu ia lá, eles iam fazer uma festa. Nessa festa tinha que ter 10 virgens. As virgens eram contratadas, vamos dizer assim, para fazer a arrumação da festa, a organização da festa, juntamente com a noiva. Olha o que Jesus é muito inteligente. Olha o exemplo que ele dá nessa parábola. Então eu vou casar, tá? Ela é a noiva, e tem as 10 virgens que vai aprontar ela, e vai preparar para o dia que nós chegar, vai ter uma festa. Aí ele dá a parábola. O que aconteceu no capítulo 25? 5 eram prudentes e 5 eram loucas.
Mas nesse meio tempo tinham as lamparinas, amém? O que era? Eram varas com panos enrolados que tinham que molhar no azeite, e ali punham fogo naquele pano, e as tochas eram levantadas, e elas, as virgens, iam ao encontro do noivo. Então o noivo é velho, o Márcio é velho, aí a noiva fica aqui, e vai quem ao encontro? As 10 virgens, para receber o noivo, com as tochas acesas, geralmente à noite. Isso é o costume judaico. E vinha, recebeu o noivo. E ali, aquelas tochas, segundo os rodapés da Bíblia Sagrada, diz que duravam-se 15 minutos somente de tochas acesas. Aquela tocha queimava, aquele azeite no pano, eles tinham que cortar aquele pedaço de pano, molhar de novo na vasilha que as prudentes carregavam. Olha como é que Jesus deu o exemplo. Entenderam ou não? Então a prudente tinha a vasilha, molhar e pôr fogo de novo. As loucas não tinham vasilha, então elas tinham só a tocha. E a Bíblia diz e narra em Mateus 25 que o noivo atrasou o noivo. Mas as tochas acesas das loucas que não vigiaram apagou. E de repente a Bíblia narra que houve um grito e disse: o noivo vem. As prudentes, rapidamente, com a tocha acesa e com um balde de azeite, está para receber o noivo. E as loucas, que não tinham seu azeite de reserva, chegou para as prudentes, para as que vigiam, falei: me arruma do seu azeite, que a minha tocha apagou e eu preciso molhar para acender, para receber o noivo. E o que as prudentes falam? Eu não posso arrumar, se eu arrumar para você, vai acabar o meu, você já não tem, e vai acabar tudo, nós não vamos receber o noivo. Então fala o seguinte: vai comprar azeite, que nós vamos receber mais 5 noivos. Olha como que Jesus é inteligente. A Bíblia fala que as 5 prudentes receberam o noivo. Entramos para a casa da Márcia, todas nós, o noivo com as 5 prudentes, recebi a noiva. Agora é a festa. E o que aconteceu com o noivo? Relaxa, não é verdade, irmão? Mateus 25 fala que o noivo fechou pá! Somente eu, a minha noiva e as 5 prudentes. De repente, quem é que chega? As loucas. Ei, conseguimos azeite, as tochas estão acesas. E o noivo? Eu, o pastor, falei: não abre não, que eu não conheço elas. Só essas 5 vai participar das bordas. Assim é a parábola da vigilância que ele fala no capítulo 25. O que ele quis dizer com isso? O noivo, nós estamos esperando. A noiva somos nós. E nós temos que estar em vigilância, como as prudentes, ter azeite na vasilha. Hora que acabar de fumegar a lamparina, você tem para olhar dentro e falar assim: opa, eu estou esperando o noivo, eu estou esperando ele vir, eu estou aguardando ele. Aqui tem azeite, aqui tem produto para esperar o mestre. Eu estou servindo ao Senhor porque eu tenho certeza que eu estou esperando ele. A qualquer momento o noivo vai vir, e a hora que ele chegar, ele vai levar nós para dentro, vai fechar a porta, e aqueles que estiver atrasado vai bater na porta, e ele vai falar assim: não vos conheço, apartai-vos de mim. Ao versículo Marcos 13:35, ele fala outra parábola da vigilância. Preste atenção que é nos evangelhos que ele vem falando. Marcos 13:35, ele fala a parábola do porteiro. Ele diz: o homem partiu para fora da terra e pediu para que o porteiro vigiasse. Vigia, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, para que vindo de improviso não ache dormindo, mas vigiando. Ele quis dizer assim, que nós temos um porteiro que toma conta do condomínio.
E eu saí e falei assim: olha, toma conta aí da casa, põe comida para os cachorros, para os gatos, para o cocoricó, para as araras, olha a cerca, olha os portão, vê se vai ficar tudo em ordem. Aí o porteiro fala assim: que dia que você vai voltar, seu doutor? Aí você fala: eu não tenho dia, não tenho hora, a qualquer dia, a qualquer hora eu volto, mas toma conta por mim. E o porteiro, segundo a Bíblia fala, ele tem que estar em vigilância. Vou pôr comida hoje, vou pôr na quarta, vou pôr na quinta, vou olhar o portão, vou ver se tem água para os pintinhos, água para as galinhas, vou fechar isso, vou fazer aquilo. Mas o patrão não chega, já faz 15 dias, 20 dias, 30 dias. Aí ele fala assim: se você cansar de olhar e de esperar o patrão, você vai largar todo o serviço, abandonar aquilo e tomar outra direção na sua vida. Assim é a minha vida. Eu venho e deixo as minhas promessas para vocês. Vou voltar, vou buscar minha igreja lavada, remida, vou estar chegando, olha os sinais. E se você cansar de ouvir isso e abandonar a fé, é como um porteiro que abandonou o seu trabalho. Irmãos, será que dá para nós entender o nosso papel de vigia? Será que nós, essa noite de ceia, dá para entender o que a palavra vigia significa? A palavra vigia: ficar em alerta, é o que não dorme, é o que não cochila. E vou te falar uma coisa agora para você, dar glória a Deus e um aleluia: só vigia aquilo que tem muita importância. É ou não é? Dá para entender ou não? Só vigia aquilo que tem importância. Se eu estou vigiando esse copo aqui, porque tem muita importância para mim, se é uma coisa inútil, eu não vou ter muita vigia com ele não. Se roubar eu compro outro, se quebrar eu compro outro. Agora, quando é uma coisa importante, quando é algo precioso para nós, quando é algo que leva você, aleluia, até a aleluia, uma altura imensa, você começa a vigiar, é ou não é? Eu tenho um cofre lá em casa com ouro, eu tenho que vigiar ele, eu tenho como de vigia, meu Deus do céu, vai roubar meu ouro. Eu tenho algo precioso, eu pago o quê? Um vigia. Agora, se não é precioso, irmão, você paga vigia? Não paga. Você vigia? Nem você vigia. Agora, só vigia aquilo que o Senhor falou para mim e para você, porque é algo precioso que tem dentro de você. Porque isso aqui já está garantido para mim e para você. Basta você andar na palavra de Deus, que nós vamos herdar o céu. Agora, será que eu e você está vigiando para não perder? Irmãos, o preço maior Jesus já fez no Calvário, de pagar o preço de sangue de morte, para eu e você adquirir a eternidade com Ele. E será que nós estamos vigiando isso? Para não perder. Sabe por quê? Tem alguém, preste atenção, tem alguém que fica ali, noite e dia olhando uma falta de atenção sua, para ele invadir. Ele não pede para entrar, ele invade, para ele invadir e tomar aquilo que foi preço de sangue de Calvário. É por isso que o papai fala através de Jesus: vigia, vigiai, suba até as escadarias, a torre de vigília, e começa a vigiar sobre a tua vida, para que você não perca aquilo que já está garantido e que foi pago por mim a preço de sangue. Entra em vigilância, porque os sinais estão mostrando a minha volta. A qualquer momento eu estarei voltando para buscar a igreja, que é você e eu. Irmãos, as nossas distrações, onde foi falado aqui à noite, esse mundo quer distrair você, para você perder o foco da eternidade e da vigilância com Cristo. O mundo quer trazer, o mundo lança a isca, irmão, para nós todos. Vem buscando, vem buscando, vem buscando. E hoje, se você parar para entender o reino dos céus, nós estamos assim, não estamos dando muita prioridade para isso. Estou falando da igreja em geral.
Então é onde o Senhor chama a atenção nossa nesta noite, através do poder dele em nossas vidas, que o necessário é nós entrarmos em vigilância, entrarmos, aleluia, enquadrar dentro dessa palavra, para nós adquirirmos o céu, irmãos. E nós temos que ter uma vigilância total sobre a palavra de Deus em nossas vidas, como Paulo disse, que nós carregamos algo como um vaso de barro, algo precioso dentro de um vaso de barro, que qualquer momento nós podemos bater numa quina e quebrar esse vaso. O bom é que nós temos um oleiro bom, né? Que ele refaz, mas ele só refaz naquele que reconhece que precisa ser refeito. O que eu quero que você entenda nessa noite, que nós temos uma tal responsabilidade de vigilância. Vigiemos. Irmãos, a eternidade ela é real. A nova Jerusalém ela é real em nossas vidas, irmãos. Os irmãos podem ver que nessa guerra você viu quem ganhou? Se você estudar a história do Irã lá, dos xiitas, você vai ver quem é o xiita. Então veja bem, tudo está se acontecendo para o dia do Senhor. Olha quem aliou os americanos. Então se você parar e falar assim, meu Deus, o negócio está muito breve. Irmãos, as igrejas sofrendo apostasia. O ministério da injustiça sempre crescendo, a injustiça. Isso é bíblico, a Bíblia fala, a hora que você vê apostasia, a hora que você começar a ver o ministério da injustiça reinando no mundo, abre os seus olhos, porque a minha volta está próxima. Então Jesus está às portas para buscar a igreja, que é eu e você, e vai ser muito glorioso nós sermos transformados nesse corpo, irmãos, aleluia. É igual o fantasminha. Vamos embora. Vai ficar esse paletó, vai ficar esse sapato, vai ficar tudo, não vai levar nem a chave do seu Toyota ou do seu Hyundai, não leva, vai ficar das mansões, dos iates, não leva. A chave não tem como ser transportada para o céu. Não, é um corpo glorioso, diz a Bíblia. Vamos embora. Como foi no Calvário, que após a ressurreição ele se transfigurou, aleluia, passa entre as paredes, vai com os discípulos, de repente ele vai comer peixe. Na mesma hora que ele era, ele não é. Na mesma hora que ele é, ele não é. Ele está comendo, mas não está comendo. Ele vira um corpo glorioso. O mestre ensinou isso. Ele vai lá e conversa com os dois discípulos de Emaús e transfigura tudo. Isso depois de morto e ressuscitado. Estão entendendo ou não? E você vai ser transformado nesse corpo e herdar por herança de Pai essa nova Jerusalém que vamos morar. E é por isso que ele disse há 1000 anos, 2000 anos atrás: vigiai, vigia, olha, veja os acontecimentos e vigia, para você herdar aquilo que é tão precioso para nós seres humanos que servimos ao Senhor, que é a eternidade, irmãos. Não, isso é verdadeiro, isso é real. Os problemas da vida não podem te trazer para você uma distração, para você perder o foco da eternidade, irmão. Problema nós todos temos, e dia a dia você mata um, aparece outro, vem 2, vem 5, vem 10, e de repente você fala, não vou conseguir, consegue, Jesus ajuda, e nós vai, e o negócio é eternidade, igreja. Nós temos que pensar numa vida após essa. Servimos ao Senhor é para isso, não é para enricar, não é para engordar o bolso, não é para adquirir imóveis, é para ter eternidade com Cristo, é para ter renúncia. Nosso evangelho é renúncia. É você olhar para você e falar assim, eu sou um pecador miserável, eu preciso do Senhor, meu Deus. Irmãos, quanto mais próximo de Jesus você chega, mais miserável você olha e fala, eu sou. Agora, se você está sentindo santão, você tem que converter. Está longe de Jesus. Porque quanto mais perto você aproxima dele, meu Deus, quanto pecado eu tenho, quanta falha eu tenho, quão miserável eu sou, Senhor. Sabe por quê? Você começa a ver a grandeza dele, a soberania dele, o poder dele na sua vida.
Aleluia, você reconhece que você é falha, pecador. Você está, irmão, na graça, pela misericórdia de Deus, que deu o Filho dele para morrer por você. Senão nós não tínhamos como chegar a Deus. Não tinha como eu e você chegar à eternidade, não, irmão, pelo tanto de erro, de pecado que nós temos. Mas Ele deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. E hoje é o dia que nós levantamos a mão direita ao céu e falamos glória, aleluia, ao Filho de Deus que morreu na cruz para nos dar a eternidade. Aleluia! Pode ser o maior pecador que está em nosso meio, mas se reconciliar com Cristo, levantar a sua mão e abrir o seu coração, Ele te aceita como filho. Está entendendo o que você é hoje? Está entendendo por que Ele falou para você vigiar? Vigia, olha os exemplos que eu dei para vocês nos evangelhos. Olha o exemplo, aleluia, do pai de família. Olha o exemplo do porteiro. Olha o exemplo do servo fiel. Olha o exemplo das 10 virgens. Vigia, tenha azeite em sua lamparina. Não deixe para a última hora para você encontrar azeite, não. Carrega o azeite na vasilhinha. Apagou a tocha, molha ela de novo. Mete fogo de novo. Está aceso aqui, papai. Eita glória! Tem hora que quer apagar, mas aqui eu tenho azeite pronto para molhar. E se eu molho no azeite, vai brilhar o fogo. Meu irmão, já terminando. Jesus nessa noite traz uma palavra dessa para mim e para você. Vigiai. Não deixe que as coisas desse mundo entre na frente das coisas espirituais da sua vida e faça você perder a esperança da eternidade. Se Ele nos advertiu nos evangelhos com vários exemplos, é porque Ele tinha preocupação que um dia ia chegar isso para nós, e nós poderíamos outrora sentar na poltrona do sofá e relembrar: olha, eu já servi o Senhor há quantos anos, olha a minha Bíblia, hoje eu não tenho força para voltar para a igreja e sentar na igreja. Hoje eu até quero voltar, mas eu não tenho mais ânimo para voltar. É onde Ele disse: vigia, para não chegar no ponto desse. Vigia para que você sempre esteja com a sua lamparina acesa. Vigia para que a hora que volte o patrão não pegue o porteiro cochilando, irmãos. O vigilante não pode cochilar. Eu sou vigilante da minha casa, sou sacerdote da minha casa, eu não posso cochilar. Eu tenho que estar de olho no grandão, eu tenho que estar de olho na mulher, eu tenho que estar de olho no pequeno, eu tenho que estar de olho no portão, no corredor, no carro que entra, no carro que sai. Ei, você não pode cochilar. Se você cochilar, aquele que está te sondando vai entrar. É por isso que Ele falou: vigia, o pai de família. Vigia. Não pode cochilar, irmão. É o olho no gato, outro no peixe. É o que o filho está olhando no celular: eu tenho que entrar para me ver. É lá na escola, eu tenho que sondar. Eu tenho que fazer. É que tudo tem que entrar em vigilância e ficar atento, porque assim o Senhor nos ensina. Aleluia, dá um grande exemplo para nós. Entre em vigilância, porque a sua alma tem preço de sangue de Calvário. E nesta noite nós reunimos porque temos, aleluia, a certeza disso, que foi morto na cruz, preço de sangue, para você ter a eternidade. Bom, vou retornar a falar. Coisa boa para nós é a morte. Amém? Amém. Nem muitos concordam, mas se você entrar no profundo da Bíblia, você vai ver que a coisa mais gloriosa nossa é a morte. Todos têm medo de chegar nela. Quem já foi não volta para falar como é que é. É só promessa bíblica que fala assim: vocês não vão morrer, mas vão viver. Aquele que está na minha palavra, ele não morre, ele vive. Pronto, é isso aqui que nós temos que crer. Ponto final, não. Olha que fechou o olho, ei, vai para a glória, aleluia. Vai reunir com os irmãos que já estão lá, preparando a massa de pão de queijo, preparando aquele biscoitão caipira para fritar para nós comer, porque já está esperando eu e você, irmão. E nós que estamos aqui ainda, nós temos que passar, aleluia.
no processo de vigilância, porque se nós não vigiar, nós podemos perder aquilo que é de mais precioso, que é a eternidade. Amém? Amém. Não sei se vamos ter a próxima ceia, só Jesus sabe. Mas nesta ceia o Senhor fala conosco: vigia, olha os acontecimentos, olha o que está acontecendo. Olha para a figueira quando ela solta o seu botão do fruto. Quando ela solta o botão, você pode ver que ela vai vir fruto. Assim será a minha volta. Quando você vê esses sinais, quando você observar essas coisas, vigia, porque eu estou às portas para buscar tudo. Amém? Amém. Fica de pé nessa noite. Coloque a mão sobre o teu coração, por favor. Isso. Feche seus olhos. Pai, esse é um momento da sua linda palavra, Senhor. Senhor, nós precisamos entrar nesse processo de vigilância, para nós não perdermos aquilo que é de mais sagrado em nossa vida, que é a eternidade. Ajuda, Senhor. Ajuda nós a estarmos, ó Pai, antenados nos acontecimentos. Ajuda nós a estarmos, ó Pai querido, com os nossos olhos abertos para a eternidade. Nós não sabemos o dia nem a hora, nem o seu Filho, nem os seus anjos, diz a palavra. Mas o Senhor nos orientou sobre os acontecimentos. A igreja que está passando, os rumores de guerra, Pai, as apostasias, ao ministério da injustiça reinando, tudo está, meu Pai, para a vida do Senhor. Ajuda nós, ó Pai. Ah, meu Deus, que dor sair da minha casa, eu estar, meu Deus, que com meus olhos atento a Ti, e estar em vigilância com a minha vida espiritual, porque eu quero participar do arrebatamento. Hoje nós estamos participando, meu Pai, talvez do início dos grandes acontecimentos. Se estamos participando, é porque vamos chegar ao arrebatamento. E esse arrebatamento vai chegar para a igreja, Pai. E esse, meu Pai, eu quero participar, Senhor. Ajuda-me, ó Deus querido, a cada dia a estar enquadrado dentro da Sua palavra, dentro do Seu Evangelho. Quero eu, Senhor, participar do arrebatamento do Senhor, meu Deus, porque sirvo ao Senhor com o intuito de eternidade na minha alma. Quero ser, meu Pai, o eterno com o Senhor, reinar contigo nessa nova Jerusalém. Vê Isaac, vê Abraão, vê, meu Pai, nossos parentes que ali conseguiram chegar até Ti, Senhor. Meu Deus, este é o sonho da igreja lavada, remida no Teu sangue. Ajuda-nos a entender a profundidade do Senhor em nossas vidas, Pai. Não é somente vir num culto de domingo, não é somente cear, mas o nosso negócio é o céu, Senhor. O nosso negócio é a eternidade. Queremos participar da eternidade, Senhor. Ajuda-nos, limpa o nosso coração nesta noite. O reconcílio é agora, meu Pai. Isso, vamos botar para fora tudo aquilo que não pertence. E agora, meu Pai, a nova aliança do Teu sangue, do Teu corpo, meu Pai, será distribuída para os meus irmãos, em memória do Senhor, analisando nós mesmos, arrancando de dentro de nós toda a imundícia, meu Pai, toda a sujeira que queira atrapalhar a nossa alma em Ti. Agora é o momento que nós ofertamos ao Senhor, meu Pai. Deus, que a Tua infinita graça e a Tua infinita misericórdia, meu Pai, se estenda dia a dia para as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome do Teu único Filho, Jesus Cristo. Amém e amém.